Bom, a China anuncia o envio de tropas para a Rússia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa local. Pequim afirma que os militares vão participar de exercício conjunto, mas não esclarece se vão participar ou não da guerra na Ucrânia. Os exercícios fazem parte de um acordo de cooperação anual bilateral, conforme acrescentou a pasta. Enquanto isso, essa discussão em relação à China, o governo chinês afirmou que essa decisão não está ligada, de uma certa maneira, essa decisão não estaria ligada a uma questão mundial ou que pode acontecer, não está relacionada com a atual situação mundial e a guerra na Ucrânia. E para falar sobre essas consequências dessa atitude de Pequim, a gente entrevista agora o professor Vinícius Rodrigues Vieira, de Relações Internacionais da FGV e também da FAP. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, professor, é difícil acreditar que essa relação não tenha nada a ver com a guerra na Ucrânia, porque desde o início da guerra se fala que a China poderia ter uma participação um pouco mais incisiva ou até dar algum tipo de apoio à própria Rússia, mas esses exercícios militares, o que isso pode indicar a partir de agora, professor? É importante nós contextualizarmos historicamente a cooperação militar entre China e Rússia. Em 2018, houve exercícios militares na mesma região para onde eles estão programados, ali no leste da Rússia, né, ali na região do Pacífico, com a participação da China e também com a perspectiva aí, agora, também de haver a participação de outros países da Ásia Central, e algumas fontes internacionais citam, interessantemente, até mesmo a participação da Índia. Então, esses exercícios, o governo chinês parece estar falando a verdade, já estavam programados. Mas, obviamente, é ingenuidade não achar que isso não tem repercussão internacional. Ainda mais no contexto em que a Rússia enfrenta indiretamente o Ocidente na Ucrânia e a China indiretamente apoia a Rússia, e a própria China está ali se preparando claramente, demonstrando as suas garras para uma eventual retomada de Taiwan, né? Como os analistas internacionais dizem, que são focados na questão. Eu, particularmente, não sou tão focado ali nessa parte, na questão chinesa, mas tenho colegas que trabalham com isso em universidades do exterior. Eles dizem, não é uma questão de se vai haver uma retomada de Taiwan, mas quando. Então, o mundo olha com bastante atenção a esses exercícios, porque podem implicar ali numa certa preparação. Mas, novamente, eles já estavam programados, mas a conotação, o significado é muito forte nesse contexto de conflito entre Ocidente e Oriente. E esses exercícios militares começaram, professor, a partir da visita de Nancy Pelosi a Taiwan. O que significou essa visita? Ela foi um erro? Não teve apoio do presidente Joe Biden? Explicitamente não houve ali o apoio do Joe Biden, mas claramente a visita de Pelosi ela acabou por fortalecer ali uma imagem dos democratas, que muitas vezes são criticados por serem lenientes em temas militares, de política externa, como um partido que pode sim lidar com aquela que é a grande preocupação dos americanos hoje em dia. Essa preocupação é o avanço chinês. Então, Pelosi ela fez a visita tendo claramente essa intenção de vender uma imagem do partido junto a um público mais centrista, quiçá até poucos conservadores ali que talvez estejam dispostos a prestar atenção no que os democratas dizem em termos de política externa. Em novembro, é importante lembrar, haverá eleições para o Congresso americano, toda a Câmara dos Deputados, o que é equivalente à Câmara dos Deputados lá, será renovada, 435 assentos, mais 1/3 do Senado. Então, é à luz desse jogo eleitoral que nós devemos entender a visita de Pelosi, mas, obviamente, a China entendeu isso como uma provocação, porque a China reivindica a soberania sobre Taiwan, embora Taiwan tenha ali um pacto com os Estados Unidos de receber armamentos, receber ajuda na defesa no caso de uma eventual ameaça externa, ou seja, uma eventual e muito provável no futuro, não vou dizer amanhã, neste ano ainda, mas um prazo aí de uma década, talvez a China se encoraje e tente retomar oficialmente esse território para si.
Professor Vinícius, falando sobre a guerra na Ucrânia, o conflito está para completar 6 meses agora e os analistas naquele começo diziam ou a guerra vai ter um tiro curto ou será uma guerra longa. Até que ponto é possível ainda esperar que essa guerra se arraste? Pode durar até mesmo muito mais tempo do que a gente imagina, porque ao que tudo indica, não haverá um acordo tão breve. Os dois países não estão dispostos a se encontrar na mesa de negociação, mesmo com a tentativa de mediação de outros países, como a própria Turquia, não é? Bem, nós temos ali na questão da Rússia e da Ucrânia a perspectiva, de fato, de uma guerra de longa duração. Por quê? A Rússia, diferentemente do que nós achávamos no início, ela não é tão forte assim para derrotar a Ucrânia. Mas, por outro lado, a Ucrânia se fortaleceu em grande parte devido à decisão de Zelensky, o presidente ucraniano, de não fugir. Era a primeira oferta, é sempre importante lembrar, do Ocidente, inclusive dos Estados Unidos, do governo Biden, para Zelensky, né? E ele respondeu: não preciso de uma rota de fuga, não preciso de uma carona, preciso de armas. E assim, o Zelensky teve ali a sua decisão satisfeita pelo Ocidente. Enquanto houver essa disposição em enviar armas para a Ucrânia e os ucranianos conseguirem resistir com esse armamento, nós teremos essa que é uma situação na prática de empate. A Rússia tomou territórios, mas o domínio desses territórios, pelo menos em sua totalidade, não está garantido. Isso, então, faz com que nós tenhamos uma perspectiva de longo prazo, até que, em algum momento, me parece que a solução para a guerra será um contexto em que o Ocidente parará de ajudar a Ucrânia ou haverá alguma mudança interna na liderança ucraniana. Não podemos descartar esse tipo de hipótese, ainda mais num conflito de longa duração. À medida em que houver mais mortes, houver ali mais baixas militares, baixas civis, talvez a pressão sobre Zelensky e o Ocidente aumente, porque a tendência é que no longo prazo a Rússia prevaleça. Imaginávamos, como eu disse, que ela prevaleceria de imediato, mas no longo prazo ainda a tendência me parece ser de prevalência russa na questão. De qualquer forma, os chineses podem estar fazendo sinais mais claros de apoio aos russos para receber esse apoio em troca caso invadam Taiwan. E além de soldados chineses para a Rússia, também foram enviados soldados indianos do Tajiquistão e também de Belarus. Por que o envolvimento desses países também? Bem, me parece que no caso, por exemplo, da Turquia, ou melhor dizendo, da Índia, né, participa desses exercícios, é um indício de como esses exercícios não estão necessariamente, né, voltados aí para o combate imediato, é sempre importante citar, ao Ocidente. Claro que no longo prazo, esses exercícios ajudam ali a criar cenários de guerra. Isso faz parte, os países fazem. Por exemplo, o Brasil faz muitos exercícios com os Estados Unidos, com os países de língua portuguesa, né? Exercícios no mar. Isso é um procedimento normal. E o fato de a Índia estar participando, acho que é um indício de que não devemos nos preocupar tanto com esses exercícios de imediato. Porque a Índia, ela é o quê? Ela faz parte do Quad. O que é o Quad? Explicando brevemente, é a aliança entre Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que procura conter justamente a expansão da China ali no Ásia-Pacífico. Então, se a Índia foi convidada para esses exercícios, muito provavelmente eles não serão totalmente voltados ali para um teatro de operações, para um cenário de uma guerra contra o Ocidente. Mas, obviamente, se houver uma escalada em Taiwan, de um lado, ainda num contexto em que temos a guerra da Ucrânia, podemos sim esperar num bloco, na formalização de fato de um bloco entre Rússia e China contra Europa e Estados Unidos. E aí, infelizmente, teremos um cenário de terceira guerra mundial. Mas ressalto, esse é um cenário, na minha visão, pelo menos, felizmente, ainda distante. Mas os exercícios mais preocupantes do ponto de vista da China são aquelas demonstrações de força ali sobre Taiwan. Lançamento de mísseis, como os que ocorreram durante a visita a Nancy Pelosi, mas também agora na visita dessa última delegação de congressistas americanos liderados por um senador democrata de Massachusetts. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, de Relações Internacionais da FGV e da FAP. Muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.